Saudações! Meu nome é Samara, e o meu caso aconteceu há muitos anos, quando eu ainda era bem jovem. Durante a minha adolescência eu fui estudar em Recife e morei em um pensionato de freiras. O local funcionava em um prédio muito antigo. Ele possuía como vizinhos uma igreja e um cemitério do século XVIII. A construção, que era histórica, já tinha sido quartel, hospital, convento e colégio antes de se tornar um pensionato. Muitas histórias estranhas circulavam por ali, e algumas das mais bizarras aconteceram enquanto eu morava lá. E são essas que eu passo a contar agora. O prédio do pensionato era uma construção com mais de 40 quartos, salões enormes, corredores compridos e escuros, e algumas pequenas salas que sempre ficavam fechadas. Um dos salões, por ser bem grande e estar sem uso, foi dividido em vários quartos ou dormitórios, e separados por divisórias de madeira, sendo que essas divisórias não iam até o teto. Às vezes todo o lugar estava preenchido, ou seja, cada dormitório com uma pensionista, mas também acontecia de sobrar muitos quartos vazios durante uma parte do ano. Nessa época do ocorrido, apenas uma pensionista morava em um dos quartos, e todos os restantes estavam desocupados. Todas as outras moças que moravam em outros andares do pensionato evitavam o local, que era considerado mal assombrado, e se impressionavam com a coragem daquela que dormia sozinha ali. Ela alegava que gostava dali por conta do silêncio, porque podia estudar tranquila e sem interrupções. Um dia essa moradora do salão estava no quarto lendo um livro quando teve a sua leitura pausada. Alguém estava batendo à sua porta. Embora já fosse bem tarde da noite, ela levantou-se e foi ver quem era. Havia ali uma jovem mulher que se apresentou e pediu para entrar. Depois de dizer seu nome, ela contou que estava morando no último quarto, no fim do corredor do salão, e disse que estaria sempre ali, à disposição, caso precisasse de alguma coisa. Depois se despediu e saiu. No dia seguinte, no café da manhã, a moradora, que tinha ficado cismada com aquela visita à tarde da noite, comentou o fato com a governanta do pensionato, que morava no local havia mais de 30 anos. Ela questionou se aquela mulher havia se mudado recentemente para o pensionato, pois nunca a tinha visto por ali antes. A governanta se mostrou muito estranha, incomodada com o fato, mas não fez qualquer comentário. Percebendo a reação dela, a moradora insistiu até que ela dissesse o que estava acontecendo. A governanta então contou que no passado, há quase uma década, uma mulher com aquele mesmo nome e com as mesmas características tinha morrido no último quarto do salão, quando uma parte do teto, que era de telhas, caiu sobre sua cabeça. E de fato, após averiguar todo o salão, a moradora constatou que realmente era a única hospedada naquele lugar no momento atual. Agora vamos ao segundo caso estranho e sinistro que ocorreu no pensionato. Como eu disse, os quartos das pensionistas eram individuais, mas os outros ambientes eram coletivos, como o refeitório, a sala de TV, a capela e os chuveiros. Estes últimos consistiam em um grande corredor de azulejos brancos dividido em cabines com portas. Ao final do corredor dos chuveiros ficavam as cabines com os assentos sanitários, estas também divididas e com portas. Em uma madrugada, uma das pensionistas levantou para ir ao banheiro. Ela não gostava de andar pelos corredores escuros sozinha, principalmente durante a noite, mas a necessidade era maior. Assim mesmo, com uma sensação desagradável de medo, dirigiu-se para lá. À medida que se aproximava do banheiro, o medo aumentava, e uma sensação estranha tomava conta dela. Não obstante, continuou seu caminho. Ao entrar no corredor, a sensação estranha aumentou ainda mais. O local era bem iluminado, e mesmo durante a madrugada as luzes ficavam acesas. Porém, isso não diminuía em nada o seu medo. Assim que deu mais alguns passos, ela parou surpresa e perplexa. De dentro de uma das cabines saía uma mão pequenina e rosada de criança. E essa mãozinha ficava fazendo gestos, a chamando para se aproximar.
Após alguns segundos de congelamento movido pelo pânico, a pensionista deu a volta e saiu correndo o mais rápido que podia. Enquanto deixava o local, foi possível ouvir uma risadinha e uma voz de criança dizendo: "Eu vou voltar." O terceiro evento assustador ocorrido no pensionato é o que passo a narrar neste momento. Como eu já havia dito, o prédio em que funcionava o pensionato era muito grande, ocupando uma área de quase um quarteirão inteiro. Então, além de pensionato, ele abrigava também uma casa de freiras que ficava nos fundos do terreno. Muitas das freiras já eram bem idosas, e não era raro que durante a madrugada alguma delas adoecesse e fosse preciso chamar ambulâncias ou táxis para socorrê-las. Houve uma época em que o pensionato estava sendo reformado e alguns dos operários da obra que moravam longe dormiam lá, mesmo durante a semana, e só iam para casa aos sábados pela manhã. Em uma determinada madrugada, um dos pedreiros acordou e viu uma freira bastante idosa fazendo um gesto, como que pedindo para acompanhá-la. Pensando que podia ser o caso de alguma das freiras ter adoecido e estar precisando de ajuda, ele a seguiu. A freira seguiu em frente, e ele a acompanhou por diversos corredores. O local parecia um labirinto. Por mais que ele apertasse o passo, a freira sempre ia à frente, até que num determinado momento ela entrou por um corredor e sumiu. Ao seguir pelo mesmo caminho, o pedreiro viu que era um corredor sem saída, ao final do qual havia apenas uma sala que havia sido desativada e estava sempre fechada à chave. Em pânico, ele voltou para o local onde estava dormindo com os companheiros. Na manhã seguinte, procurou saber se alguma das freiras havia adoecido durante a noite ou se alguma delas tinha estado andando pelos corredores, mas a resposta foi negativa. O pedreiro pediu demissão no mesmo dia. Esses foram 3 dos casos mais assustadores que eu fiquei sabendo daqueles que ocorreram enquanto eu era moradora do pensionato. Quem sabe se eu lembrar de mais algum eu volte aqui para contar mais.